Pronto, tá gravando, então vamos lá. Então, voltando aqui, né? A gente fez a prova P2. Você deve estar vendo minha tela aí. Hoje a gente vai falar de matrizes. Semana que vem, determinantes e sistemas lineares. Na seguinte, sistemas lineares, exercícios e as provas de final de curso, né? A prova P3 e a final que eu vou fazer. Então vamos começar falando de matrizes. O que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela, certo? Não, deixa eu pegar outra onde eu consigo escrever aqui. Matriz nada mais é do que uma tabela, aonde eu vou dispensar o nome das linhas e das colunas e vou me preocupar só com o conteúdo, tá? Então, vou me preocupar só com essa parte aqui desse conteúdo. Deixa eu ver que chegou gente aqui. Alguém levantou a mão e quer falar alguma coisa? Pode falar. Quero, professor. Professor, lá no Moodle tá só, tipo assim, não tá matriz, sabe? Tá sistemas. O bagulho de matriz não tá disponível, não. Tá, não. Tá, não, tá só o de sistemas. Agora que Deixa eu eu fui dar, reparar aqui. deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Para todo mundo? Pelo menos pra mim não tá, não, tá? Tá falando que tá indisponível e só de sistema Ah, tá. tá. Peraí. Pela edição aqui. De repente eu esqueci de botar para visualizar. Exibir semana. Realmente só tá sistemas. Beleza. Vamos resolver isso agora. Pronto. Tem que tirar algumas coisas. Alguém falou qualquer coisa aí. Pronto, deve ter. Se você der um refresh na página aí, eu acho que agora vai aparecer. Tá? Então, voltando aqui, então. Alguém falou qualquer coisa. Vocês não precisam. Boa noite, boa noite. Pode abrir o microfone na hora que quiser, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Então, voltando aqui, né? Matriz aqui é uma tabela, certo? E aí, tabela, todo mundo já pensa logo em Excel, mas é muito mais do que aquilo, né? Dá para fazer muitas operações com essas tabelas. Por exemplo, essa tabela aqui, ela vai ter três linhas e 4 colunas, tá? Só para ilustrar. Um exemplo clássico de matrizes é figura. Toda figura que você vê na a tela do seu computador nada mais é do que uma grande matriz, né? É um bitmap, que a gente chama de bitmap. É um mapa de bits, né? Aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver se dá um zoom, bem zoom mesmo. Ó, essa matrizinha que está aparecendo aqui, deixa eu ocultar isso aqui. Essa matrizinha que está aparecendo aqui do lado dessa tabela é o pedaço, esse quadradinho aqui minúsculo. Opa, esse quadradinho aqui minúsculo do olho dessa imagem, tá? Então essa é a ideia aqui, tá? Aqui eu tenho uma matriz, certo? Então, a matriz nada mais é do que uma tabela de números. Aí a gente tem as linhas da matriz e tem as colunas, né? Então, tenho, por exemplo, nessa matriz aqui de baixo, eu tenho linha 1. Estão vendo a minha tela aqui? Sim. Linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, essa primeira coluna aqui. Coluna 2, coluna 3.
certo? Então, linha e coluna. E aí, como uma tabela, eu posso especificar o tamanho dela. Por exemplo, essa matriz aqui, vou aumentar mais um pouquinho o tamanho dela aqui para a gente. Eita, foi demais. Acho que tá bom. Essa matriz aqui é uma matriz do tipo 3 por 3, né? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Uma matriz do tipo 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E aí, quando a gente vai fazer uma representação geral de matriz na computação, a gente costuma escrever assim: A, uma matriz A, a gente sempre usa a letra maiúscula para representar uma matriz, e a letra minúscula para representar os elementos da matriz. E a posição dos elementos vai ser o índice de cada elemento. Como assim, professor? Então é que eu tenho, ó, vou pegar esse aqui, ó, A1, 2. A1, 2 por quê? Porque ele está na linha 1, coluna 2, certo? Por exemplo, quem é esse elemento dessa matrizinha aqui? O elemento 17. Esse aqui é o elemento A2, 3. É o elemento que está na linha 2, coluna 3. Tudo bem ou não? Dúvidas até aqui? Vou seguindo, tá? Tendo isso, eu posso criar uma lei de formação baseado na posição da matriz. Por exemplo, aqui tem um exemplo feito, né? Eu peguei a seguinte lei de formação. Olha, seja uma matriz A do tipo 2 por 3. Então, eu tenho a matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, aqui 2 linhas e 3 colunas. Chegou, gente, peraí. Certo? E aí eu vou construir essa matriz de que maneira? Multiplicando A da posição IJ, eu vou obter multiplicando... Eita. Eu vou obter multiplicando a posição da linha pela posição da coluna. Certo? Então, como assim? Quem vai ser o elemento A1, 2? Esse elemento A1, 2 vai ser o elemento 1 vezes o elemento 2. Certo? Então, vai ser 2. E aí eu obtenho, ó, o elemento da posição 1, 1, esse cara aqui é 1 vezes 1, tá aqui. O elemento da posição 1, 2 é 1 vezes 2, tá aqui. 1, 3 é 1 vezes 3, tá aqui. 2, 1, tá, 2 vezes 1 tá aqui. 2, 2 é 2 vezes 2, tá aqui. E 2, 3 é o elemento da posição, o elemento é 2 vezes 3, certo? Eu construí essa matriz com base nessa lei de formação. Mas eu posso inventar qualquer lei de formação. Aqui eu tenho, por exemplo, A 3 vezes I menos J. Quem vai ser o elemento da A matriz é 2 por 2, 1, 2. Vai ser 3, que é padrão da fórmula, vezes o I, que é a linha, vezes 1, menos o J, que é o 2. Então, isso aqui vai ser 1. Ok ou não? E aí, claro, eu peguei esse elemento A2, 1, 2. Você vai ter que fazer o resto, né? Tudo bem? Existem algumas matrizes específicas. Por exemplo, eu tenho a matriz linha, uma matriz formada por uma linha. Tem uma matriz coluna, é uma matriz que só tem uma coluna, ou seja, eu vou ter aqui a matriz 1, 3, ou aqui embaixo a matriz 3, 1. O 1 nem apareceu aqui. 3, 1 aqui. Certo? Matriz quadrada. Matriz quadrada é quando a linha é igual à coluna. Por exemplo, a matriz 2 por 2. Né? Tá aqui um exemplo de matriz 2 por 2.
Aqui. Não sei se vocês estão enxergando. Vocês enxergam o mouse da canetinha? Fica ruim, né? Enxerga. Enxerga o mouse também? Ah, legal. Então, aqui eu tenho a matriz 2 por 2, tá? E a gente fala que é uma matriz de ordem 2. Ok? A diagonal da matriz. Quando eu estou tratando de uma matriz quadrada, eu vou ter duas diagonais. Eu tenho aqui a diagonal principal, que vem da esquerda para a direita, descendo, e a diagonal secundária, da esquerda para a direita, subindo. Né? Então, aqui eu tenho esta diagonal como diagonal principal, e tenho aqui a diagonal secundária. A gente trata mais a principal, né? Secundária nem fala muito. Mas qual a característica dessa diagonal? É que a posição da linha é igual à posição da coluna. A posição 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim sucessivamente, ok? Então aqui eu tenho a matriz de ordem 3, certo? Diagonal principal, menos 1, 0 e 6. E diagonal secundária, 5, 0 e menos 5, tá? Matriz nula. É uma matriz que só tem zero, eu especifico o tamanho que eu quero, e o zero representa aqui a matriz nula. Então, é o tamanho toda preenchida com zero. Não tem muita coisa que fazer, né? A diagonal principal é uma matriz quadrada, que eu especifico o tamanho dela, por exemplo, aqui é a matriz 3 por 3, onde eu tenho valores só na diagonal principal. O restante todo vai ser zero. Tudo que sobrar é zero. Só vou ter elementos na diagonal, ok? Então são todos nomes, só para a gente pegar vocabulário, né? Isso aí vocês têm que dar uma olhada com calma. É legal você fazer o próprio resumo, o seu resumo, para poder fixar, isso é importante, tá? Uma estratégia interessante. Matriz identidade. Matriz identidade é uma matriz diagonal, só que todos os elementos da diagonal são 1, é o número 1, tá? O restante todo é zero. Essa matriz é chamada de matriz identidade, tá? Matriz transposta. A transposta é uma operação de matriz. Eu posso considerar ela como uma operação de matriz. É quando eu viro uma matriz. Esse vira entre aspas, né? Como assim, viro a matriz? A primeira linha vira primeira coluna. A linha 2 vira coluna 2. Aí eu boto a matriz em pé. Só que eu não só rodo a matriz. Se eu só rodar essa matriz para cima, essa linha aqui vai aparecer aqui no final, se eu só rodar a matriz. Mas não é isso. A linha 1 vira coluna 1, linha 2 vira coluna 2. Essa é a ideia. Tá? Vou dar uma apagada aqui. Pronto. Beleza? Matriz simétrica, também muito útil na computação, principalmente quando falo em grafos, né? Por exemplo, eu faço de gráficos qualquer hora dessa. Matriz simétrica é quando a gente tem o seguinte: pega a diagonal principal aqui. Pensa que a diagonal é um espelho. O que tem de um lado está exatamente igual do outro lado. Ó, 5, 5, 6, 6 aqui nas pontas e 4, 4 aqui no final aqui. Certo? Isso aí é chamado de matriz simétrica. Tudo bem ou não? Não precisa ver simples, né? A gente está tratando até agora só de tabela e dando nome a essas coisas de tabela. Igualdade de matriz. Por exemplo, quando que uma matriz A é igual a matriz B? Quando todo elemento for igual, nas posições específicas. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 2, 2, que é na primeira posição da matriz, menos 1, menos 1, 0,
vai ser o C, então nesse caso aqui, C vale 0, e B vai ser igual a 3. B igual a 3. Ok ou não? Ok. Beleza. Vamos continuar aqui. Soma de matrizes, né? Operação envolvendo matrizes, né? Primeira coisa, soma. Como que funciona a soma de matrizes? Olha que simples. Eu tenho duas matrizes e quero somar. Eu vou somar elemento a elemento. Primeiro elemento, soma com o primeiro elemento, resultado está no primeiro elemento. Então, 1 mais 1 vai aparecer aqui, 1 mais 2 vai aparecer, 2 com mais menos 1 está aqui, 4 com mais menos 1 está aparecendo aqui, né? 0 com mais 0 está aparecendo aqui, 7 com mais 2 está aparecendo aqui. E aí o resultado é só fazer a continha. Então, somar matriz é bem simples. É somar elemento a elemento, respeitando as posições. Dito isso, qual a impressão que eu tenho sobre a soma de matrizes? Qual a primeira coisa que eu observo? Que para eu somar a matriz, eu tenho que ter duas matrizes do mesmo tamanho. Senão vou faltar elemento de um lado ou do outro, né? Não dá para eu somar duas matrizes de tamanhos diferentes, porque de um lado vai existir um número, do outro lado não. Tá? Então essa é a ideia aí. E as propriedades da soma são iguais às propriedades da soma que você já conhece. A mais B é igual a B mais A. Basicamente isso aí. Certo ou não? Subtração, a mesma coisa, somar matriz é igual a subtrair matriz. Né? Eu posso considerar a subtração como sendo multiplicar por menos 1 e depois somar. É a mesma coisa. Tá? A matriz é uma tabela, mas ela faz algumas operações com números também. Por exemplo, eu posso pegar uma matriz inteira aqui e multiplicar por um número. Como é que eu faço isso? É só multiplicar cada elemento. Elemento é elemento. Né? Vou apagar isso aqui. Então, multiplicando um número por essa matriz, eu tenho 3 vezes 2, 3 vezes menos 1, 3 vezes 7, 3 vezes 0. É igual aplicar a distributividade, né? Multipliquei esse 3 por todo mundo. Não tem muito segredo também, né? Não tem nada demais aí. E aí as propriedades valem igual lá nos números. Por exemplo, se eu só multiplicar x vezes y, é a mesma coisa que multiplicar y vezes x. Certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Também posso aplicar a distributividade. Eu tenho x vezes a, onde x é um número, a é uma matriz, b é uma matriz. Eu posso multiplicar x vezes a e x vezes b, multiplicando aqui. E a mesma coisa serve em relação da matriz em relação ao número. Posso multiplicar aqui, x e y são números, a é uma matriz. Então posso multiplicar a vezes x e a vezes y, e aparece lá de cá. Tudo bem até aqui? Tá muito rápido, tá muito devagar? Tá tranquilo, professor. Tô conseguindo lembrar do que eu estudei há 12 anos atrás. Tá bom. 12 semanas atrás? 12? Brincadeira, eu ouvi. Mas é assim. Mas se for por causa disso, não. Também estudei isso há mais ou menos essa idade aí, tá? É isso. Aqui às vezes eu uso ainda isso. Vamos voltar aqui então. Para terminar então a explicação, vamos falar de produto de matrizes. Produto de matriz é um pouquinho mais complicado. Ela vai parecer meio estranho o produto de matriz no primeiro momento, tá? Mas tem razão, tem uns motivos do porquê desse produto de matrizes, tá?
Vamos tentar entender como é que é esse produto de matriz. Vamos começar com uma matriz quadrada, que depois eu falo quais são as condições do produto de matriz. Primeiro, vamos pegar essa matriz A do tipo 2 por 2. Certo? Essa matriz A do tipo 2 por 2. E aí, como é que efetua o produto de matriz? Eu vou fazer um negócio chamado produto interno vetorial. Como assim? Entendi nada. Eu vou explicar que é mais fácil. Eu vou multiplicar linha da matriz A por coluna da matriz B. Vou multiplicar a primeira matriz, a linha da primeira matriz pela coluna da primeira matriz. Então, vou pegar a linha 1 vezes a coluna 1, vai formar o primeiro elemento da matriz. Linha 1, coluna 1. Então, é o elemento da posição 1, 1. Linha 1, coluna 2. É o elemento da posição 1, 2. Continuando. Linha 2, coluna 1. É o elemento da posição 2, 1. Você deve imaginar que, no final, linha... Linha 2, coluna 2 vai ser o elemento da posição 2, 2. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico cada elemento e somo o resultado. Olha, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Aí aparece aqui, ó. 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Certo? Próximo elemento, que seria o elemento aqui da posição 2, 2. Eu vou pegar... 2, 2 não, tá errado, né? Posição, linha 1, coluna 2. Então, eu vou pegar aqui linha 1, coluna 2. Aí eu vou multiplicar, olha, primeiro elemento com primeiro elemento, 1 vezes 3, mais segundo elemento com segundo elemento, 2 vezes 2. Então, aparece aqui 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. Certo? Uma regrinha aparentemente meio estranha, mas tem os motivos dela existir, tá? E não é só somar e multiplicar, não tem muita coisa. Então, o elemento da posição 2, 1. Então, vou pegar a linha 2 da primeira matriz com a coluna 1 da segunda matriz. Então, 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. Tá aparecendo aqui. Esse material aqui já está lá no AVA, tá? Então, esse PDF está lá no AVA. Então, vocês podem depois dar uma olhada, acompanhar, que está tudo bem explicadinho. Tá? Por último, o elemento da posição 2, 2. Então, eu vou pegar linha 2, coluna 2. Aí, ó, 3, primeiro elemento com primeiro elemento. 3 mais 4 vezes 2. Tá aqui, ó. Certo? Agora é só fazer essas continhas, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1, 7. Certo? Aqui eu tenho 3 mais 4, 7. Aqui no final tenho 16 com menos 3 dá 13. E 9 com 8 dá 17. E aí o resultado do produto A vezes B é igual a essa matriz aqui, 7, 7, 13, 17. Eu vou começar, antes de continuar, eu vou começar o seguinte. Observe que tem uma coisa diferente aqui, né? Eu pego sempre a linha da primeira matriz, ó, linha da primeira matriz e coluna da segunda. Se eu inverter a ordem, então provavelmente vai ser diferente. Então, estou afirmando para você agora que a matriz A vezes B é diferente da matriz B vezes A. Estou afirmando isso. Eu acabei de fazer a matriz A vezes B, ela está aqui calculada, né? Eu quero
que depois vocês calculem a matriz B vezes A. O que que você vai fazer? É a mesma coisa, a ideia é seguir o roteiro aqui. É pegar e colocar a matriz B na frente, a matriz A na segunda matriz e efetuar as operações. E aí vai verificar que você vai obter uma matriz diferente dessa que está aqui. Certo ou não? E isso está tá aqui, ó, escrito aqui, ó. Certo? Certo. Então, matriz A vezes B é diferente da matriz B vezes A. Então, beleza. Tá, como é que eu faço produto de matriz? Aqui está um resuminho, né? Linha vezes coluna. Então, linha 1 vai multiplicar coluna 1, coluna 2. Linha 2 multiplica coluna 1 e coluna 2. Essa é a ideia. Tá? Professor, o produto de matriz tem que ser sempre quadrada? Não. Como é que é a regra? Repara. Se eu estou multiplicando a linha pela coluna, o número de elementos que aparece na linha, eu estou multiplicando a linha pela contrário. Se eu estou multiplicando a linha pela coluna, o número de elementos da linha tem que ser igual ao número de elementos da coluna. Certo? Então, observa aqui. Essa matriz A, que aparece no exemplo aqui, ela é uma matriz de que tipo? 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Essa matriz B é de que tipo? 1, 2, 1, 2, 3. Então, a matriz 2 por 3. Ok? Para eu efetuar o produto dessa matriz linha vezes coluna, então esses dois elementos têm que encaixar nesses dois aqui. Ou seja, esse número tem que ser igual a esse. Esses dois têm que ser iguais para a gente multiplicar. E a matriz resultado vai ter o seguinte: quantas linhas eu tenho na matriz resultado? Eu olho para a matriz aqui, primeira que eu estou multiplicando, eu tenho 1, 2, 3 linhas, está aqui. Então, a matriz resultado também tem que ter 3 linhas. Quantas colunas tem outra matriz? 1, 2, 3. 3 colunas. Então, a matriz resultado vai ser 3 colunas. Então, essa matriz aqui vai ser do tipo... Por que não está rabiscando? Vai ser do tipo 3 por 3. Ok? Essa é a ideia aqui. Tudo bem ou não? Observa que se eu inverter as matrizes, olha só que interessante. Se eu inverter as matrizes, a matriz B agora está na frente. Então, é a matriz 3 por 2. A matriz A está atrás, a matriz contrário está ao contrário, está ao contrário. Tá aqui. A matriz B... Cadê a caneta? Ficou lento o computador. A matriz B é do tipo 2 por 3. E a matriz A é do tipo 3 por 2. Então, ó, esse cara tem que ser igual a esse. Esses dois têm que ser iguais. Beleza, se os dois são iguais, então eu posso multiplicar. E a matriz resultante vai ser linha de um, coluna de outro. 2 por 2, tá? Então, essa matriz agora é uma matriz quadrada 2 por 2. O produto, desculpa. Então, repara, quando eu multipliquei A vezes B, deu uma matriz
3 por 3. Quando eu multipliquei B vezes A, a resposta foi a matriz 2 por 2. Essas duas matrizes são, inclusive, de tamanho diferente. Então, se elas são, inclusive, de tamanho diferente, obviamente, A vezes B não pode ser igual a B vezes A. Pode ser que aconteça em algum caso particular, exceção e tal. Mas, em regra geral, A vezes B não é igual a B vezes A. Inclusive, elas podem dar resultados com matrizes de tamanho diferente. Certo? E essa, vou chamar de macete aí, mas a palavra não é um macete, né? Essa observação entre os elementos ali, o que tem que ser igual, qual a resposta, ela aparece aqui embaixo, ó, no comentáriozinho. Ó, para eu efetuar o produto, esse elemento, o número de colunas da matriz A, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Certo? E o resultado, a matriz resultado, vai ser linhas de A, colunas de B, vão aparecer aqui, ó. Linhas de A, colunas de B, vai formar a nova matriz produto. Tá tudo explicadinho, tudo que eu tô falando tá aqui escrito, tá? Só pra gente passar e destacar isso aí. Tudo bem ou não? Então aqui, só para ilustrar, olha só. Eu tenho uma matriz 3 por 2, uma matriz 2 por 5. Posso multiplicar? Sim ou não? Vamos lá. Coluna de A, linha de B. São iguais. Beleza, então eu posso multiplicar. O resultado, então, é 3 por 5. Está aqui. Tem uma matriz A que é 4 por 1. Uma matriz B que é 2 por 3. Então, não pode multiplicar. Não existe esse produto. Ó, aqui é 1, aqui é 2. Tudo bem? Eu ainda não entendi por que não existe, professor. Vamos pegar uma matriz assim, ó. Vou pegar uma matriz 2 por 2 qualquer para ilustrar. 2, 1, 3, menos 4. Certo? E vou multiplicar por uma matriz 3 por 2. 0, 7, 2, 1, 4, 5. Como é que eu aqui é produto, tá? Como é que eu efetuo mesmo? Linha da primeira matriz vezes linha da segunda. Então, vou multiplicar aqui esse vetorzinho da primeira linha por esse vetorzinho da primeira coluna. Então, vou ter 2 vezes 0, acompanha aí, mais 1 vezes 2, e agora eu não sei responder, porque aqui eu tenho o número 4 sobrando. Minha caneta parou de escrever, acho que acabou a tinta. Por que não? Parou de escrever. Uai, gente. Tem limite de tinta isso aqui, será? É. Louco. Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu voltar aqui. Tá meio travado. Tá, enfim. Ó, vocês estão vendo o meu mouse? A mãozinha roxa aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Olha para a mãozinha roxa, então. Então, olha só. Eu estou multiplicando aqui linha vezes coluna, né? Então, 2 vezes 0, mais 1 vezes 2, mais aqui não tem nada, e aqui tem um 4 sobrando. Vai sobrar um 4 aqui. Fica esquisito, né? Como é que assim eu deixei os números de fora da operação? Não pode isso. Então, isso aqui não existe. Se forem diferentes esses elementos, não existe. Eu queria riscar, não consigo riscar.
Não sei o que aconteceu aqui. Tudo bem até aqui ou não? Acho que travou. Tá tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Pô, travou no final. O que tá acontecendo? Tá rolando aqui. Fechou. Sozinho. Sem ajuda de ninguém. Deixa eu reabrir. Pronto. Estamos aonde? Estava terminando aqui, ó. Pronto, voltei aqui e acho que agora eu consigo. Deve ter uma quantidade de memória, não sei se isso gasta muita memória. Beleza, então tá aqui, né? A gente estava explicando aqui quando que existe, quando não existe, né? Se eu tiver um produto de matriz A vezes B vezes C, tanto faz quem eu vou fazer primeiro. Eu posso fazer A vezes B ou eu posso fazer B vezes C primeiro. O que eu não posso é mudar a ordem, tá? Não posso mudar essa ordem de maneira nenhuma. Mas quem eu vou fazer numa sequência de 3 matrizes, se eu não mudar a ordem, não tem problema, certo? Matriz, apesar disso tudo, ainda pode usar distributividade. Como assim? Eu tenho 3 matrizes, A, B e C. Estou somando B e C e multiplicando A. Eu poderia pensar isso aqui distribuindo assim, ó. Funciona também, dá B vezes A vezes C. Não vou fazer essas demonstrações, tá? Mas é só para a gente entender. Se eu trocar, botar a soma na frente, também funciona. Ok? Elemento neutro do produto. Aí, aparece... Lembra que eu falei da matriz identidade? Vamos lá ver a matriz identidade, como é que é a cara dela? Toda 0, diagonal principal 1. Cadê ela? Vamos voltar, calma. Aqui, ó. Matriz identidade. Toda 0, diagonal principal 1. Se eu multiplicar essa, pegar uma matriz A do tipo 3 por 3 e multiplicar pela identidade 3, que é essa matrizinha que está aqui, isso aqui dá a própria matriz A. Obviamente, 3 por 3. Ok? Então, essa matriz é como se fosse o elemento neutro, a gente chama de elemento neutro do produto. Vai aparecer aqui a propriedade, que é o elemento neutro do produto. Certo ou não? Certo. Enfim, terminamos aí a nossa tarefinha. Nossa tarefa não, nossa exposição aí de conteúdo de matrizes. Tá? Aí aqui tem na sala, deixa eu achar a sala aqui. Na sala vai ter aqui, né, o conteúdo de matrizes, tem alguns vídeos falando dos conceitos básicos, aquelas terminologias que eu usei. Lei de formação, como é que a gente faz para criar a matriz. Aí tem um vídeo falando só de igualdade, multiplicação por um número, soma e subtração. Um vídeo só de produto de matrizes, né? Certo? Um vídeo de exercícios e falando sobre um videozinho curtinho falando de transposta e simétrica. E antissimétrica, um detalhe, a gente não precisa se preocupar com antissimétrica. Transposta e simétrica. E depois uma tarefinha, tá? Essa é o que tem aí. Vamos pegar um aqui qualquer para a gente fazer. Deixa eu pegar aqui. É correto afirmar. Tarará. Vamos fazer esses 6 aqui. Ó, considere a matriz A 4 por 4. Não é tração nas 4 rodas igual ao Jeep, é o tamanho da matriz. Tá? Cujos elementos são... Vai ser igual a 1 se o I for diferente de J e 0 se o I for igual a J. Como assim? Se a linha for igual à coluna, linha 1, por exemplo, coluna 1, aqui eu tenho I a linha, J coluna. Ficou ruim. Né? Vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o J, tá?
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. A linha. Então, olha só. Linha 1, coluna 1. Ou seja, I é igual a J. Se o I for igual a J, a regra diz que eu faço 0. Então, vou ter 0 aqui no 1, 1, 0 no 2, 2, 0 no 3, 3, 0 no 4, 4. Certo? 0 no 4, 4. Se for diferente, moleza, eu só coloco o 1 no lugar. Então, tem aqui 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Só sair colocando 1. Tem muita regra, não tem conta nenhuma. Beleza? Então, essa matriz A está aqui. Essa aqui, matriz A. Vamos lá, vamos responder verdadeiro ou falso. Na matriz A, o elemento 2, 3 é igual ao elemento 3, 2. Quem é o elemento 2, 3? O elemento 2, 3 é o elemento que está na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3 é 1. O elemento da posição do 3, 2 é linha 3, coluna 2, 1 também. Então, isso aqui, verdadeiro. Os elementos da diagonal principal da matriz são todos nulos. Então, aqui a diagonal principal, né? Essa diagonalzinha aqui, verdadeiro. Se a matriz B é igual a essa aqui, a matriz 1, menos 1, 1, menos 1, então B vezes A é igual a matriz menos B. Ixi, agora vamos precisar de fazer conta, não vai ter jeito. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a matriz A, que agora eu sei como é que cria, vou copiar a matriz B, certo? Observe que eu quero fazer B vezes A, tá? Então, vamos lá para o quadro. Cadê o quadro? Vou copiar a matriz B, tá aqui. B. Quem vai ser a matriz A? A matriz A vai ser 0 na diagonal principal. O resto tudo 1. Beleza? Colchete aqui para representar a matriz, tá? Tem que ser importante, tá? Para representar a matriz, vou voltar aqui. Tem duas maneiras. Ou eu uso colchete, assim, ou eu uso parênteses. Cadê uma matriz com parênteses? Tinha um aqui no começo. Aqui, ó, a matriz com parênteses. Aqui, ó. Aqui tem essa matriz B aqui, ó. Com parênteses, tá ok? Aqui outra com parênteses. Ou eu uso colchete ou parênteses. Não, eu vou repetir. Não faça barrinha. Barrinha é outra coisa, tá? Na escrita, cada símbolo tem um significado, né? Se você trocar o símbolo, do ponto pelo símbolo da vírgula, tá errado. Tá? Mesma coisa matemática. Matemática é pior, na verdade. Se eu trocar o símbolo da soma pelo símbolo do produto, são parecidos, mas tá errado. São símbolos diferentes. Então, matrizes, você pode usar colchete, como tá aqui, ou parênteses, como tá aqui. Como tá aqui. Se fizer barrinha, tá errado, é outra coisa, tá? Beleza? Então, volta aqui. Então, eu tenho que fazer esse produto aqui. Primeiro, saber se dá para fazer esse produto. Vamos ver? Esse produto, isso aqui é uma matriz, essa primeira matriz é do tipo 1 por 4, né? Uma linha em 4 colunas, e essa aqui é do tipo 4 por 4. Então, coluna de 1 é igual à linha do outro, tá aqui, certo? Eu posso multiplicar.
E eu vou multiplicar aqui, o resultado vai ser uma matriz do tipo 1 por 4, tá? Então, vai ser linha vezes coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Acompanha. Não precisa nem fazer, não, porque aqui o resultado vai ser uma matriz 1 por 4. Então, aqui eu vou ter uma matriz do tipo 1 por 4. Vou fazer um colchete menor. Não precisa de muita coisa. Então, eu vou ter 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Então, tenho 1 vezes 0, mais menos 1 daqui, vezes 1, mais 1 vezes 1, certo? Deixa eu apagar esse negócio aqui, ficou ruim. Não era isso que eu queria, não. Pronto. Aí, mais... Pronto. Primeira multiplicação aqui, segunda, terceira, e por último tem o último elemento, 4 menos 1 vezes 1. Então, tem mais menos 1 vezes 1, certo? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento vai ser, de novo, primeira linha, agora com segunda coluna. 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. Só para a gente fazer essa continha aqui, aqui vai dar 0, menos 1, mais 1, menos 1 com mais 1 vai dar 0, com menos 1. Então, aqui vai dar menos 1 de resultado, e aqui eu vou ter 1, 0, 1, menos 1. Então, aqui eu tenho 1 de resultado. Tá? Ainda falta fazer dois produtos aqui. Linha 1 com coluna 3, depois linha 1 com coluna 4. Mas vamos olhar só para esse resultado aqui. Primeiro elemento menos 1, segundo elemento 1. Vamos olhar lá para o PDF. Aqui, onde é que tá? Onde é que a gente tinha parado? Lá no final, no exercício. Aqui ele estava dizendo que o resultado aqui ia ser menos B, ou seja, tinha que ser menos 1, 1, menos 1, 1. Isso aqui é o menos B, tá? Vamos olhar lá? Primeiro elemento é menos 1, segundo elemento é 1. Primeiro elemento, menos 1, segundo elemento é 1. Tem uma chance grande de ser, parece que é verdadeiro, mas tem que terminar aqui, né, de fazer os outros dois produtos. Eu vou deixar por conta de vocês isso aí, só fiz metade do exercício, a outra metade fica para vocês. Tá ok ou não? Pessoal, tudo bem para vocês até agora? Tá tranquilo, professor. Essa foi boa. Tudo certo. Por que foi boa? Não, eu tô vendo aqui, ó, você fala assim, não, essa aqui, gente, eu deixo com vocês. Não... É claro, não, vou fazer todos, né? Fiz metade do exercício, a outra metade é para fazer para vocês praticarem. Né? Essa é a ideia aí. Eu tô brincando, professor. Não, tô de boa, sem problema. Essa eu deixo para vocês terminarem. A gente já fez, né? Aqui é só multiplicar por 1 e por 0. Não tem, em termos de conta, não tem nada. É só para praticar mesmo a ideia de multiplicar linha vezes coluna, tá? Só praticar aqui para não esquecer o produto de matrizes. Certo? Coisa interessante, por exemplo, curiosidade. Quando a gente está mexendo no computador, já acabei de falar que o computador ele é uma matriz de números. A tela que você está vendo é uma matriz de números, onde o número vai representar a cor e o brilho de cada pixel.
basicamente. Quando eu pego alguma coisa, faço um desenho aqui qualquer, deixa eu pegar só uma curiosidade, tá? Quando eu pego um desenho desse e faço uma coisa assim, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Isso. Se eu fizer isso aqui, ó, tô rodando o desenho, tá vendo? Quando eu aumento e diminuo o desenho, o que eu estou fazendo é multiplicar. Vou chamar esse desenho aqui de matriz A. Esse desenho eu vou chamar de matriz A, tá? Aqui é o figura A, matriz A. Quando eu aumento e diminuo, eu estou multiplicando A por um número. Se eu aumentar e diminuir, eu estou multiplicando A por um número. Tá? O computador faz essa conta mesmo, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Fiz besteira aqui, peraí, deixa eu ver se eu volto aqui. Apareceu um ponto aqui que me atrapalhou. Isso. Quando eu rotaciono, quando eu faço essa rotação aqui, eu estou multiplicando a matriz A por uma outra matriz chamada matriz de rotação, que é uma matriz de trigonometria, uma matriz onde eu tenho o cosseno do ângulo que eu estou rodando. Quer ver? Nem tá aqui, não. Vou botar aqui, ó. Matriz de rotação. 2D para facilitar, né? Vocês não falarem não acharem que eu estou mentindo. Não estou muito preocupado com isso aqui agora, ó, fazendo a rotação aqui da figurinha, mas eu estou procurando aqui. Achei! A matriz de rotação 2D, claro, tem 3 dimensões, complica um pouco mais. Mas a matriz é basicamente isso aqui, ó. Eu estou multiplicando a matriz original do desenho por essa matrizinha aqui. Cosseno, seno, menos seno e cosseno. Do ângulo que eu estou mudando. Então, quando aparece uma coisa dessa rodando assim, são vários produtos de matrizes sucessivamente mudando só esse ângulozinho delta aqui, né? Esse teta, na verdade, aqui é um teta. Aí essa matriz é chamada de matriz de rotação. Certo? Só para ilustrar aí uma aplicação de matrizes na computação. Claro, isso aqui, a gente na prática não fica fazendo isso, né? O computador já faz, já tem isso, as funções por trás, você diz o ângulo e ele vai rotacionando aí, não vou aumentar, vou até tirar isso aqui para não assustar vocês com esses produtos muito grandes, que a gente não vai mexer com isso, é só para a gente entender o que o computador está fazendo, essa é a ideia, tá? E saber fazer igual, claro, numa escala menor, porque o computador faz milhões de cálculos por segundo. Tudo bem? Beleza, professor? Tranquilo. Encerramos aí, talvez essa seja a matéria mais... nosso curso é técnica informática, não é? Esse mesmo. Isso. Talvez matrizes aqui seja a matéria mais aplicada ao curso de vocês. Vocês com certeza vão aplicar isso aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo tão importante que é a matriz na computação. Vocês já programaram matriz no computador? Não. Ainda não. Ainda não, mas vamos programar. Pô, acredita em mim. Mas sabe o que é estrutura de dados? Já estudaram? Eu já vi estudar, não. Estrutura de dados. Não. Por exemplo, um vetor é uma estrutura de dados. Uma lista é uma O estrutura vetor a de gente dados. começou a estudar. Beleza. Então, a matriz, na verdade, é um vetor de 2 dimensões. Né? Basicamente é isso. Tem um programa de engenharia chamado MATLAB, que ele faz tudo em engenharia. Então, é o melhor programa de engenharia que tem. Esse programa ele só tem uma estrutura de dados, que é a única que é importante para ele. Matrizes. Tá? Matrizes é bem importante mesmo. Beleza, pessoal, a gente encerra aqui que eu tenho outra aula agora às 20 horas. Beleza, professor. Valeu. Boa Beleza. noite. Boa noite, Boa noite. professor. Eu Até a vou próxima. Boa noite, professor. parar a gravação aqui e depois eu posto lá. Ô, professor, só uma pergunta. Eu já procurei esse link das aulas que você não grava. Fica no Drive, não fica?
Não, fica. Eu posto no YouTube. Ah, tá. Então eu perdi. Eu procurei no. E parou de gravar. Tá, não tá gravando. Tá Pronto. gravando ainda. Tá, beleza. Interrompi a gravação.